Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa última aula do sistema circulatório. Eu falei que a anterior era a última, né? É que hoje a gente vai fazer uma revisão desse sistema para a gente entender bem direitinho como que ele funciona. Vou colocar uma apresentação aqui para vocês e do jeito que vocês já estão acostumados. Então, agora vocês já devem estar vendo aí a apresentação sobre o sistema circulatório. A gente vai fazer uma revisão, recapitular aquilo que a gente viu nas nossas últimas aulas. Recapitulando o que a gente viu no bimestre, a gente começou estudando o sistema digestório. A gente viu que ele é composto por vários órgãos, né? A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, tem fígado, tem um monte de coisa nesse sistema, mas a principal função dele é quebrar os nutrientes em nutrientes muito pequenininhos para que o nosso corpo possa absorver. E a gente estudou também o sistema respiratório, que faz as trocas gasosas, inclusive, né, uma delas é a absorção do oxigênio para o nosso corpo. E o que esses dois sistemas têm a ver com o sistema circulatório, que é o que a gente estudou por último? Tanto os nutrientes quanto o oxigênio, eles vão para o sangue. Por quê? É só o sistema digestório que precisa de nutrientes? Não. Todas as células do nosso corpo precisam dos nutrientes. E é só o pulmão que precisa do oxigênio? Não. Todas as células do corpo precisam do oxigênio. Então, o sistema circulatório vai distribuir essas substâncias e outras também por todo o nosso corpo. Então, ele vai fazer o transporte de nutrientes, de gases, de hormônios, de proteínas, de várias substâncias pelo nosso corpo inteirinho. Então, a gente estuda tudo separado, mas esses sistemas estão super interligados. Todos estão, na verdade, né? Mas a gente estuda separado para ficar só um pouquinho mais fácil da gente entender. Vamos falar agora do sistema circulatório propriamente dito, dele em si. Ele é formado por três estruturas. O sangue, que não chega a ser um órgão, ele é um tipo de tecido, que é quem transporta substâncias. Essas substâncias que a gente falou, o oxigênio, os nutrientes, o gás carbônico, os hormônios, todos eles estão no sangue. Então, é o sangue que vai caminhar para o nosso corpo, ir para lá e para cá. Então, ele que vai transportar as substâncias. E por onde o sangue passa? O sangue ele passa somente por dentro dos vasos sanguíneos. O sangue, quando ele sai do vaso sanguíneo, é porque tem alguma coisa errada. Ou porque se cortou, ou porque está acontecendo alguma hemorragia. Então, o sangue ele deve passar somente pelos vasos sanguíneos, que vão conduzir o sangue para lá e para cá. E como que faz para o sangue se movimentar pelo nosso corpo, para ele estar sempre circulando? Tem que ter um órgão que bombeia, que fica empurrando o sangue o tempo todo por esse circuito de vasos sanguíneos. Quem faz isso é o coração. Então, o coração, o sangue e os vasos sanguíneos formam o sistema circulatório. Essa imagem que vocês estão vendo aí tem tem as duas estruturas, né? Não dá para ver o sangue, porque ele está dentro dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem o coração aqui no centro, ele fica bem entre os nossos pulmões, ele fica no meio, só que um pouquinho inclinado para a esquerda, né, dentro da caixa torácica, protegido pelas costelas. E os vasos sanguíneos se espalham por todo o nosso corpo. Falando um pouquinho do sangue agora, para a gente entender como que ele é capaz de transportar tanta coisa, a gente tem que entender o que tem no sangue. Então, a parte líquida do sangue a gente chama de plasma. Ele compõe um pouco mais da metade do sangue. Então, ele é feito principalmente de água e tem várias substâncias dissolvidas nele. Os hormônios, proteínas, outros nutrientes, o gás carbônico, né, se dissolve no plasma sanguíneo, que é a parte líquida. E tem a parte sólida, que é formada por células ou fragmentos de células. Que células são essas? Os glóbulos vermelhos, que são as células mais abundantes, formam cerca de 40% do sangue. E essas células, elas têm uma única função, que é transportar oxigênio. Oxa. Estão vendo como o oxigênio é importante, gente? Espera só um pouquinho. Erros de gravação. Voltando. Vocês estão vendo como o oxigênio é importante? Tem uma célula que é só para transportar ele. Então, dentro dessa célula tem uma substância chamada hemoglobina,
que é aqui onde o oxigênio se liga para ele ser transportado. E nessa hemoglobina tem o ferro. Por isso que é importante uma boa alimentação. Por quê? O que tem a ver o ferro com a alimentação? Como que a gente coloca o ferro no nosso corpo para produzir as hemácias? Através da alimentação. Se a nossa alimentação não tem ferro suficiente, o nosso corpo não produz a hemoglobina, não consegue produzir hemácias e nós podemos ficar com anemia, por exemplo. Então, a alimentação é importantíssima para a saúde do sistema circulatório e de todo o nosso corpo. Além do plasma e dos glóbulos vermelhos, a gente tem os glóbulos brancos, que fazem a proteção do nosso corpo, a defesa. Então, se alguma substância, algum invasor, um vírus, uma bactéria entram no nosso corpo, quem vai atacar esses invasores são os glóbulos brancos. E por último, nós temos as plaquetas, que são fragmentos celulares, que são pedacinhos de células que fazem a coagulação e que vão parar os sangramentos, vão impedir os sangramentos. Aqui nessa imagem a gente tem as estruturas do sangue. O plasma, que não está dando para ver muito, mas ele está aqui entre todas essas células, os pontinhos vermelhos, que são os glóbulos vermelhos, os pontinhos brancos, que são os glóbulos brancos, e esses meios sem forma aqui são as plaquetas. Beleza? Continuando, pessoal, ainda falando do sangue, de onde vem o sangue? Ele é produzido dentro dos nossos ossos. Estão vendo como que os sistemas estão interligados? Então, o sistema esquelético, que a gente já estudou, ele não tem a ver só com o movimento do nosso corpo. Ele também é responsável pela produção do sangue. Então, lá dentro do osso existe a medula óssea, onde células-tronco vão se transformar nas diversas células do nosso sangue. Então, o que está mostrando aqui nessa imagem. Tem a medula óssea, aqui no osso, a célula-mãe se transforma nos diversos tipos de células, nas hemácias, nas plaquetas. Esses neutrófilos e linfócitos são 2 tipos de glóbulos brancos. E nessa imagem desse esqueleto aqui, tem as partes dos ossos que produzem sangue, né? Quando a gente já cresce, quando a gente está adulto, não é todo o osso, nem o osso inteiro que produz sangue. Então, sobre o sangue, é isso. Falando sobre os vasos sanguíneos agora, a gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos. As artérias, os capilares e as veias. Os capilares, eles são muito fininhos, ó, tá escrito aqui no meio. São muito fininhos, eles têm que ser bem fininhos, por quê? O sangue, ele tem que passar os nutrientes que estão nele para as células. E as células que estão cheias de gás carbônico ou outras toxinas, têm que mandar essas substâncias de volta para o sangue. Só que essas substâncias são muito pequenas. Se a parede desse vaso sanguíneo for muito grossa, essas substâncias não conseguem atravessar. Então, as substâncias só atravessam os vasos sanguíneos, ou seja, só vai haver troca de substâncias entre o sangue e as células nos capilares. E temos as artérias e as veias. As artérias são os vasos sanguíneos que saem do coração. Quando o coração, para ele empurrar o sangue, para o sangue sair, ele contrai e faz uma força para esse sangue sair. Então, a artéria, ela tem que suportar essa pressão que o coração faz para o sangue poder sair. Então, ela tem essa parede mais grossa, cheia de músculo. Enquanto as veias, elas são mais finas. Não tão finas quanto os capilares, claro, mas por que elas são mais finas que as artérias? Porque a pressão nelas é muito baixa. Então, as artérias são os vasos que saem do coração e as veias são os vasos que levam o sangue de volta para o coração. Então, esse esquema mostra bem uma artéria que saiu do coração, bem grossa, ela se ramifica em várias arteríolas. Aqui só tem uma, mas ela se ramifica em várias. Essas arteríolas se ramificam em capilares. Depois que os capilares já fizeram todas as trocas necessárias, eles vão se juntando e formando os vasos maiores, as vênulas, e depois formam as veias. E as veias levam o sangue de volta para o coração. Vamos falar um pouquinho sobre o coração agora, como que ele funciona. Então, depois que o sangue já foi utilizado por todo o nosso corpo, ou seja, ele já entregou todo o oxigênio que ele tinha, já pegou o máximo de gás carbônico que ele suporta, ele volta para o coração. E ele entra pelo lado direito, e ele volta por veias. Olha aqui, acompanha a minha setinha. Sangue vindo do corpo e sangue vindo do corpo. Ele entra aqui no lado direito do coração, por essas 2 veias aqui. E aí, esse sangue, ele vai sair do coração quando o coração se contrai. E para onde vai esse sangue que não tem oxigênio? Caramba,
Que parte do corpo que quer sangue sem oxigênio? As partes do corpo todas estão doidas pelo oxigênio. Esse sangue vai para a parte onde ele vai pegar o oxigênio, que é o pulmão. Então, o sangue aqui vai para o pulmão. Olha aqui a setinha saindo e o sangue indo para o pulmão. E ele sai por artérias. Aqui são artérias que levam o sangue para o pulmão. Lá no pulmão vai acontecer a troca gasosa e o sangue ele tem que voltar para o coração para ele pegar força para ir para o corpo inteiro. E ele volta agora pelo lado esquerdo. Olha aqui, ó, sangue vindo dos pulmões. Então, essas veias trazem o sangue dos pulmões e o sangue tem que sair para ser levado para todo o corpo. Vai sair por essa grande artéria aqui que já sai se ramificando. Então, o sangue está sempre entrando no coração, vai para o pulmão, volta para o coração, vai para o corpo. Volta para o coração, vai para o pulmão, volta para o coração e vai para o corpo. Volta para o coração, é um ciclo, gente, que não para enquanto nós estamos vivos. Inclusive, a gente nem quer que pare, né? É bom que continue funcionando por um bom tempo. Pessoal, só para finalizar, estava quase esquecendo dessa parte, sobre atividade física. Tenho certeza que já aconteceu com vocês, um dia vocês estavam correndo, brincando, ou na aula de educação física, que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades, vocês já estavam pulando e quando parou, vocês sentiram o coração de vocês batendo, parecia que ele ia pular para fora do corpo. Claro que não aconteceu isso, né? Mas quando a gente faz uma atividade física, o coração ele bate mais rápido e mais forte. Então é como se durante a atividade física, além de exercitar os músculos do nosso corpo, dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso tronco, a gente exercita também o coração. Então depois da atividade física, o coração fica mais forte. Então ele vai, pessoal, bombear mais sangue. Então, as pessoas que são muito ativas, o coração delas é mais forte. Ele manda mais sangue a cada batimento. Então, ele bate menos vezes por minuto. Já uma pessoa que não faz atividade física e é sedentária, o coração dela já é mais fraquinho. Então, ela precisa bater mais, o coração precisa bater mais vezes para chegar sangue no corpo inteiro. Então, pessoal, agora sim, encerramos. Deixa eu terminar a apresentação. Voltar aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido claro. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, que eu respondo para vocês. Então, lembrando que na semana que vem nós não teremos Tira Dúvidas. Então, fica para outra semana, gente. Tchau para vocês e até a próxima.